E aí, gente, tudo bem? Eu me chamo José Braga, esse aqui é o canal Na Raça e na Paz, sabedorias que merecem ser espalhadas. Bora botar pra gerar? Lasca o curtir aí nesse vídeo, não precisa se preocupar, o conteúdo vai ser bom. E aproveita, se inscreve no canal, ativa os sininhos das notificações e acompanha a gente também nas outras redes. Além daqui no YouTube, no youtube.com/jbraga, você tem o @Na Raça e na Paz, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Conteúdo a roda aí pra você, ó. Gerar, bota pra gerar. Transição capilar como prática libertadora. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje com a professora Fernanda Esquivel, que faz parte do grupo Crespas e Cachadas de Santinho e é pesquisadora do mestrado em Educação e Contemporaneidade na UNEB. Você já foi sair de casa, foi para uma festa, foi para um evento e alguma pessoa próxima a você chegou a te perguntar: e você vai com esse cabelo? Com que cabelo você vai? O que você vai fazer para poder ir nesse local com seu cabelo? Perguntas simples, mas que por trás tem uma construção cultural enorme, enraizadíssima. As placas tectônicas desse racismo estrutural enraizado precisam ser movidos. O que me chama a atenção para ter convidado Nanda para essa live foi o fato de que essa experiência, essa prática de transição capilar, ela tem muito a ver com o pensamento decolonial, que é o que eu estudo, entre outras coisas, é o que eu estudo. O pensamento decolonial tem a ver com romper com certa estrutura, com certo padrão branco, eurocentrado, patriarcal, que domina as relações políticas, econômicas, culturais em nossa sociedade ocidental. Eu comentei na live, mas aqui eu trago de forma introdutória a experiência pessoal de no último ano e meio começar a ter convivido com pessoas ou ter tido acesso a conteúdos que ao longo de toda a minha vida eu não tive com tanta intensidade. Do ponto de vista da ocupação dos espaços, da ocupação das instituições, da universidade, da escola, das redes sociais, o movimento negro, o movimento de afirmação de pretos e pretas tem sido muito feliz. A ilustração que eu usei na live foi dizer que há um ano e meio, talvez eu não seguisse tantas personalidades, tantos artistas, tantos intelectuais, tantos humoristas, pretos e pretas, como agora eu tenho seguido. Há um mês e meio atrás, o Haroldo Guimarães, que é um humorista lá do Ceará que eu acompanho, Haroldo Preto é o apelido dele, ele desafiou aos seguidores dele a colocar nos comentários o nome de 10 artistas, jornalistas, enfim, personalidades pretas que nós seguíamos. E o curioso desse desafio foi que nos comentários muita gente meio que ficou constrangida de não estar seguindo essa galera, né? Que não consegue contar 10 pessoas pretas que eles seguiam no Instagram para poder apontar para o Haroldo. Outros inclusive foram lá falar com o Haroldo, dar lição de moral em Haroldo, dizendo que ele não estava se posicionando legal, que aquilo ali era, enfim, aquele discurso que a gente já sabe de fazer a inversão do argumento, né? Eu olhei os meus, graças a Deus, bem mais do que 10, mas tenho que reconhecer que isso não aconteceu há muito tempo não. Isso foi recente, isso é de um ano e meio para cá, em que foi ativada em mim uma sensibilidade mais objetiva em relação a, poxa, eu gostei do trabalho, gostei desse texto, gostei dessa piada, vou seguir o cara. Isso não acontecia comigo de uma forma muito natural. E aí eu entendo que esse exercício do quebrar, ou do romper o silenciamento de pretos e pretas precisa acontecer. Isso conta com a nossa participação, a participação de pessoas brancas, a participação de pessoas que com certeza ajudam na luta. O lugar de fala é sempre dos pretos e pretas, mas a gente sim consegue ajudar bastante na luta pela igualdade. Tem um outro aspecto que eu acho que merece ser mencionado, é um pouco da minha percepção sobre alunos pretos e pretas que eu tive ao longo da minha trajetória. Há, sei lá, 4 anos atrás, 4, 5 anos, eu observava muito aqui em Salvador
o comportamento dos alunos pretos e pretas, principalmente do ensino médio, porque eles são bem minoria, né? Estamos em Salvador, a capital com mais negros do Brasil, e só que eu trabalho numa escola de classe média, média alta. E eu sempre observei o comportamento dos alunos pretos por serem minoria e como é que aquilo de eles serem minoria e como é que eles se portavam e quando surgia o tema do racismo e quando surgia o tema do preconceito entre os alunos, em aulas, em projetos. E sempre me chamou muita atenção que quando a gente provocava essa discussão, porque realmente faz parte do nosso papel provocar essa discussão, havia um certo constrangimento no ar, um constrangimento da parte dos alunos pretos e pretas, no sentido de que há 4, 5 anos eles mal falavam sobre esse assunto. Nós levantávamos as discussões, alunas e alunos brancos falavam, mas os alunos pretos e pretas, eles eram muito tímidos. A gente realmente tinha que meio que... E aí, fulano? E aí, fulana? O que é que você tem a dizer sobre isso? E aí, às vezes, nesse sentido é que eles falavam, é que eles se pronunciavam, se posicionavam. Ao meu ver, era um pouco de... aquele discurso que agora tá diminuindo, mas que naquele momento ainda era muito forte, do vitimismo, né? Aqui no Brasil, esse discurso do vitimismo ficou muito forte entre 2014 e 2018. Foi muito forte esse discurso, tanto que, enfim, está acontecendo o que está acontecendo hoje no país, mas não sei se era uma questão pontual ou algo que sempre aconteceu, mas hoje eu já percebo diferente, né? Esses temas, quando são levantados, os alunos são mais participativos. Na verdade, a gente intensificou a discussão desses temas e os alunos têm sido bem mais participativos, inclusive os alunos pretos e pretas. O que me deixa feliz, porém, é que esses alunos que na escola eram mais tímidos ou eram mais discretos, vamos chamar assim, com relação a esse tema, hoje na universidade a gente observa, eles estão super empoderadas, elas estão super empoderadas, eles também estão super empoderados. Um ou outro que talvez ainda não tenha tomado consciência sobre esse tema, sobre aquilo que ele implica, né, pessoalmente e socialmente, mas 98% dos alunos pretos e pretas que nós tivemos e que hoje estão na universidade, que a gente consegue acompanhar, né, hoje em dia em redes sociais, super empoderados, super cientes de sua identidade, de sua raça, de sua cultura, e isso deixa a gente muito feliz, porque a gente sabe que a gente conseguiu em algum momento colocar aquela semente de autopercepção no coração e na inteligência deles. Nas resiliências de hoje eu não tenho muito o que falar. Eu acho que o lugar de fala de fato é de Nanda, de todos aqueles que lutam pela igualdade de pretos e pretas na sociedade brasileira, e me cabe apenas fazer com que essas vozes cheguem em locais que antes não chegariam. Nesse sentido, a gente está cumprindo o papel desse canal, cumprindo o papel desse projeto Na Raça e na Paz, que é dar visibilidade às sabedorias que merecem ser espalhadas. A transição capilar, de fato, é uma prática que precisa ser disseminada e percebida como algo que toca as estruturas de nossa sociedade que precisam ser transformadas. Precisamos fecundar algo novo. Precisamos gerar algo novo. Vamos gerar? Bom vídeo. E queria, por favor, que você nos desse um panorama, nos desse montasse assim, um cenário sobre esse tema da transição capilar como um processo de libertação, como um processo libertador, né? Eu queria que você nos desse aí um panorama sobre isso. Se você quiser contar algumas histórias, se você quiser trazer algumas reflexões, fique à vontade. Esse tempo agora é seu e aí a gente depois desdobra. Então, por favor, Nanda, você está com a palavra, meu bem. Vamos lá, me ajudem aí, hein? Quando falamos de transição capilar como prática libertadora, né? Libertar para quê? Libertar de quê, né? Então, quando falamos de libertação, falamos de uma libertação de um padrão branco, eurocentrado, né? Que durante 500 anos aí, né?
estigmatizou corpos, estigmatizou, inferiorizou culturas, estigmatizou, inferiorizou mentes, né? E o intelecto, a cultura de populações não brancas, né? Então, os europeus, eles deram conta, na verdade, de violentar, né? E, de alguma forma, eles iniciaram um processo aí de desumanização desses corpos não brancos, né? Então, hoje, a transição capilar, como prática libertadora, é uma libertação de um padrão estético, né? Que foi construído lá atrás, né? Então, quando nós falamos em ideal de beleza, quando nós ouvimos o ideal de beleza, qual era o ideal de beleza que nós ouvimos lá atrás? Hoje a gente já consegue desconstruir isso bastante, já temos vários debates sobre essa temática, sobre a questão do cabelo, mas na minha infância, por exemplo, na infância de muitos que estão aqui, muitas que estão aqui na live, né? Qual foi o padrão de beleza que nós ouvimos desde a infância, né? Que era o padrão a ser seguido? Era o padrão liso, era o padrão branco, né? Então, o padrão do cabelo é o alisado, né? É o liso. O padrão da cor de pele é a clara, né? É a branca. As características fenotípicas que vão compor o nosso corpo, né? O que vai valer é os traços finos, né? Então foram, na verdade, marcas que foram deixadas, né? Assim, pela violência do racismo, que nos marcou durante uma vida inteira, né? Então, eu me lembro quando eu era mais nova, né? Quando eu dava banho de Dina, eu acho que talvez muitas meninas aqui podem se identificar com essa fala minha. Quando crescia, eu dava gonidina. Primeiro foi o sonho de chegar aos 14 anos para poder dar alguma química, 12, 14 anos, né? Então acho que era o sonho de toda menina chegar, né, aos 12, 14 anos para poder alisar, né? Porque aquele cabelo era tido como cabelo feio, né? E aí, quando crescia 1 centímetrozinho da raiz, eu já corria, né, para o salão para poder alisar, porque aquilo ali era uma marca que eu ouvi a vida inteira que era uma marca feia, uma marca ruim. O problema aqui é a manipulação. Será que a manipulação é um problema? Não, manipulação não é um problema, porque essa população, algumas etnias, né, pré-coloniais africanas, elas já tinham o hábito de manipular o cabelo já há muito tempo, já é algo corriqueiro para eles, né? Mesmo antes de ter o contato com a cultura branca, a cultura europeia, eles já manipulavam para identificar determinado tipo de etnia, né? Era como símbolo de realeza, de status. Então, os africanos, eles já tinham, na verdade, esse hábito de manipular o cabelo. Então, o cabelo para o africano nunca foi problema. Quando é que esse cabelo vai passar a ser um problema? Quando esse cabelo, quando essa corporalidade negra, ela entra em contato com a cultura branca. E quando ela entra em contato com a cultura branca, o branco vai dizer, olha, isso aqui é feio. Não, você não tem inteligência. O seu cabelo é feio, a sua cor da pele é feia, as suas características fenotípicas são feias, né? E isso vai ser violento, né? Francis Fanon vai dizer que isso vai violentar o nosso psicológico, porque a gente vai acreditar nisso. Quando eu hoje, Braga, e a galera que está aí me escutando, né? Eu tô na fase da escuta das meninas, né? Quero, inclusive, mandar um beijo para elas. Tem algumas que já estão aí na live presentes. Quero agradecer a vocês, dizer o quanto eu sou grata de, em meio à pandemia, poder realizar uma pesquisa, poder coletar dados, né? Porque elas são assim disponíveis para mim, né? Sempre. Elas estão disponíveis até de madrugada, às vezes eu estou escrevendo e daqui a pouco vem alguma pergunta, alguma dúvida, eu mando a mensagem, daqui a pouquinho elas estão me respondendo. Então, assim, quero agradecer essas meninas, né? Então, quando eu falo, uma dessas escutas, né? Uma aluna falando sobre transição capilar, falando sobre violência, sobre racismo, uma aluna falou assim, professora Fernanda, eu sofri tanta violência na infância, tanta violência, porque minha mãe cortava meu cabelo baixinho e quando eu ia para a escola, os meninos me chamavam de moleque macho. E aquilo me violentou uma vida inteira, né? E aquilo eu levei para minha vida, para minha autoestima e tudo mais. Tanto que hoje eu não consigo iniciar um processo de transição capilar, porque eu estou pesquisando. Eu tenho 3 grupos na pesquisa, né? Aquelas meninas que já passaram pela transição, as meninas que estão no processo e as meninas que têm vontade, mas não têm coragem. E ela falou assim,
eu fui tão violentada que eu cheguei a pensar que eu não merecia ter nascido. Então, pense você como foi violento o processo, né, desse racismo na corporeidade negra. E a gente sabe, quanto mais a cor da pele é retinta, quanto mais o cabelo é crespo, mais racismo essa pessoa vai sofrer, né? Porque o nosso racismo, ele não é de origem, né? Professor Cambeguele Munanga, professor Animalino Gomes vai falar, o nosso racismo aqui no Brasil não é de origem, né? Não é uma gotinha de sangue, né? É de marca, não, então é cor da pele, né? São as suas características fenotípicas, né? O seu cabelo, que são marcas aí fortes que vão aí definir você e vai dizer quem vai sofrer mais e quem vai sofrer menos aí, dentro dessa escala cromática racial que nós temos aqui no nosso país. Então, hoje, Braga, a gente vê meninas, né, empoderadas, meninas assumindo suas texturas capilares, né, e junto com isso também vem uma transformação interna, porque por mais que a transição capilar ela não dê conta, né, ela não dê conta de superar os traumas, né, que o racismo ele vai atingir ali durante sua vida, por mais que ele não dê conta de fazer isso, né, mas de alguma forma você vai começar a se repensar, a pensar a sua identidade, a ressignificar a sua identidade, a desconstruir aquela ideia de que foi feita lá atrás, de que você é feio, de que seu cabelo é feio, sua cor da pele é feia, né? E isso não é fácil, isso aí é um processo, né? Então, quando falamos de infância, né? Eu achei engraçado, semana passada eu fiz uma roda com as meninas no grupo do WhatsApp, porque tem sido assim, né, à distância. E aí, uma das meninas falou assim: Ah, professora, hoje em dia, quando eu vejo, né, alguma mulher com cabelo crespo, eu vou logo lá e eu vou e elogio. E se for uma criança, eu elogio mais ainda. E aí ela falou uma coisa interessante. Ela falou assim: Mas as crianças de hoje em dia não são que nem as de antigamente, não. Né? Eu disse: Por que não são como as de antigamente? Qual a diferença? Ela disse, porque as de hoje em dia, quando você fala assim, você sabia que você é bonita? Ela vai logo e te responde, sabia. E antigamente não era assim. Mas por que não era assim? Por que que hoje as meninas, as crianças, elas conseguem se ver no espelho e gostar do que está vendo? Porque existe aí, né, em curso um movimento de empoderamento crespo, político, estético, identitário em curso, né? Porque essa criança vê a mãe também com cabelo crespo, cacheado ali e falando para ela, ó, esse cabelo é bonito, sua cor da pele é bonita, você é bonita, né? É um processo de desconstrução que está em curso, né? E aí eu perguntei, né? E quando vocês ouviam na infância que vocês eram bonitas, o que que vocês pensavam? Aí algumas responderam, eu pensava que era mentira, que estava querendo me enganar, querendo me sacanear. Então, para vocês perceberem, né, o que é ser uma criança lá há 15 anos atrás, né? 20 anos atrás, eu estou falando do meu público, né, de pesquisa, né? Mas de 2000 para baixo, né, a gente sabe que aí, de 2000 para cá é que vem, na verdade, essa discussão sendo aí acalorada. Então, hoje essas meninas que escutam, essas crianças que veem assim, se conseguem identificar, participam das marchas de empoderamento crespo, né? A professora Ivy Guedes, não sei se ela está aí, ela ficou de entrar, eu vi ela entrando, mas agora, depois que caiu a live, saiu a live, ela também me concedeu uma entrevista para a pesquisa e ela vai falar, ela vai narrar como as marchas de empoderamento têm sido importantes, porque as crianças participam, né? É um movimento de escala geracional, de crianças até senhoras de idade, né? Que estão ali na marcha de empoderamento crespo, que estão ali tentando ressignificar seus corpos, ressignificar suas mentes, né? Ressignificar algo que foi perdido lá atrás, né? Então, quando falamos de ação libertadora, a transição capilar como prática libertadora, é você poder mesmo, de fato, se libertar de padrões. E junto a isso, na verdade, você também se transformar aqui dentro, porque a transformação também ela precisa ser externa, né? Interna, externa e interna. Você se encontrar, porque as críticas, elas vão aparecer, né? Quando você assume uma textura crespa, cacheada,
Você precisa estar preparada para as críticas que vão aparecer, porque elas vão com certeza aparecer. Quem prefere seu cabelo alisado, que cabelo tá feio, que seria melhor assim, que seria melhor assado, que não combinou com você. E isso aí é para falar de forma leve, né? Para não falar de quanto que é violento. Às vezes você ouvir, olha, havia, como ocorreu agora no início do ano, né, com as gêmeas no metrô de Salvador, que o segurança chamou de bucha um e bucha 2. Imagine para essa criança, né, escutar isso de uma pessoa que ela nunca viu na vida, né? Então, como é que isso pode afetar? Infelizmente, a gente vive numa sociedade que ela é estruturada no racismo, e por ela ser estruturada no racismo, que a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil romper, desmantelar com essas estruturas. Mas eu acho que é preciso, é necessário, né? Que desmantele as estruturas, né? Do modo como elas são montadas, né? Pelo patriarcado branco, né, pela elite que só quer, né, se beneficiar em detrimento de uma massa populacional. Então, repensar, né, novas formas de currículo na escola, né, repensar, né, e de repente também cobrar que a Lei 10.639 seja efetivada nas escolas. São passos nossos do campo da educação. Não, a educação sozinha ela não vai dar conta de tudo, né? Mas são passos que a gente precisa, na verdade, aí cobrar para que efetivamente isso dê certo, para que efetivamente isso aí a gente possa ter um mundo, né? Menos racista, sexista, machista, né? Menos desigual, menos violento, porque quando falamos de estética, aí você falou assim, mesmo que fosse só estética, valeria a pena, e valeria sim, valeria porque só quem sabe o que é ter um corpo estigmatizado, inferiorizado, e sente na pele esse racismo, né, através das marcas do seu corpo, né, é que pode dizer se a estética vale a pena discutir ou não. Então, a discussão da estética hoje, ela vai para além, né, dessa corporeidade que a gente visualiza, para uma ação também política de você se ressignificar, né, ressignificar o outro, se ressignificar e ajudar que outras pessoas também se ressignifiquem suas identidades, seu modo de ser, né? Então, o problema não é a manipulação em si, né? Como muitas vezes, né? Às vezes a pessoa quer pintar, quer alisar. O problema é como isso, na verdade, foi construído em nós, né? A gente aprendeu a alisar porque a gente ouvia que era feio. Não é manipulação por uma questão cultural, de você manipular para você identificar tais e tais situações, tais e tais identidades. É uma manipulação que foi feita a partir de um racismo que foi violento e que tem sido ainda violento, né? Então, a transição capilar, essa revolução crespa que a gente tem vivenciado hoje, é um movimento contra-hegemônico, né? De ir de encontro a esse padrão que não nos representa e nunca nos representou, né? Então é isso, libertar corpos e mentes. Então, alguém, eu estou tentando achar aqui, eu acho que foi Meirete que falou. Ela, por exemplo, ela falou: quantas vezes eu ouvi, você vai com esse cabelo? E eu me lembro, isso é muito forte mesmo, né? Muito Eu forte. parei assim, eu não sou menina, não tenho assim a mesma condição de vocês, mas eu fiquei parando uma vez, eu acho que foi você ou foi Nelminha, agora eu não me lembro, que na aula falou sobre uma experiência semelhante. Eu fiquei realmente pensando, poxa, a própria, no caso, acho que foi a própria mãe que perguntou: você vai com esse cabelo? E é Eu uma acho que foi eu questão. que contei, né? Porque Foi mãe você, não sempre. foi? Eu acho que mãe Pronto. sempre falava isso pra mim. Hoje em dia ela já acostumou comigo, ela não Aham. pergunta mais. Mas eu Mas quando queria eu que. cortei. Fala, termine, desculpe. Não, mas é isso mesmo. Eu queria que você pode falar da sua experiência, já que a gente acabou começando a falar, Mas eu mas acho. de Ah, histórias que vai. você conhece nesse sentido, assim, do impacto, né, do estranhamento das pessoas. Ah, você vai com esse cabelo, ah, não sei o quê. Enfim, conte algumas histórias, por gentileza, Nanda, dessa experiência que vocês carregam. Olha, eu acho que se citássemos aqui presencialmente, com essa galera que está aqui na live agora, para as meninas, para as mulheres contarem histórias sobre o seu cabelo, nossa, ia dar realmente um capítulo. Porque são muitas histórias. Quando eu cortei o cabelo Joãozinho, né? Me, Joãozinho.
Eu me recordo que manhã falava assim pra mim, rolava um casamento, ia ter um casamento de alguém, ia ter uma formatura, sei lá. E aí manhã falava, mas você vai fazer o que com o cabelo, Fernanda? Eu disse, mãe, eu vou com o meu cabelo na cabeça. Não, eu sei que é na cabeça. Eu tô lhe perguntando, você vai fazer o que com o cabelo? Eu disse, mãe, eu vou lavar, vou hidratar e vou, né? E aí ela olhava assim, ou então vou no médico amanhã, ela, vê se lava esse cabelo, para poder cair mais, né? Porque quanto mais está sujo, mas ele vai ficando para cima. Então, isso são situações, né, que a gente consegue escutar assim todos os dias, né? As meninas que eu tô escutando agora, né? Elas vão narrando as situações, como foi com a transição capilar dela, e são histórias assim bem interessantes. Tem uma que falava assim, professora, quando eu era menor, eu que cuidava do meu cabelo, porque minha mãe trabalhava, tal, pererê. E aí, quando teve um dia que eu ia para a escola, todo dia eu ia para a escola com tranças, com pompom, né? E chegava na escola, eu era retruncada. Inclusive, uma história que combina muito com a minha, porque eu também ia para a escola com trança. Manhã fazia uma trança aqui, outra trança aqui atrás. A trança não descia, né? Aí chegava na escola, era vaquinha, 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 vaquinha. Então, aquilo me marcou, né? Acho que foi. Eu não percebia naquele momento aquilo como um racismo, né? Porque eu não entendia aquilo ali como, aquelas frases como algo racista, né? Não percebia aquilo como um racismo. Mas hoje, quando a gente começa a ler, a gente vai perceber que é uma forma de. Não é bullying, né? Não é bullying. Quando você trata de questão estética, né? Cor da pele, né? Você vai abusar o outro pelo cabelo. Essa questão não é bullying, já é racismo, né? E embora eu não tenha lembrança de ter sofrido racismo na infância, talvez por carregar uma tez clara, né? Porque a gente precisa levar isso em consideração, né? E quando a gente discute relações étnico-raciais, né? Quando a gente fala dessa escala cromática racial, a gente sabe, né? A gente tem noção, a gente precisa ter noção de quem são as pessoas que mais sofrem com esse racismo, né? Então, são as pessoas que são mais retintas, são as pessoas que têm o cabelo mais crespo. Inclusive, existe um debate, é uma das coisas também que agora discutiu na dissertação, sobre o ideal de cacho perfeito. Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas o seu cabelo é bonito, mas o de fulana não é bonito. Porque ela é muito pra cima, tal, tal. Mas às vezes quando você vai ver o cabelo de fulana, não é o cabelo muito pra cima, é o cabelo que tem uma textura mais crespa do que a sua. E a gente precisa ter cuidado para a gente não cair, né, em outros estereótipos, né, para a gente não estar criando outras violências nesse processo de transição capilar, nesse processo de autoaceitação, que deve ser algo positivo, tem que ser algo que não violente, né, porque senão não vale a pena acontecer, né. Então, se eu não estou predisposta a enxergar, a entender que as belezas são múltiplas, né? Então a gente não está pensando em identidades, a gente não está pensando outras formas de ser no mundo, né? Outras formas de se colocar no mundo, de apresentar sua corporeidade no mundo, né? Então acho que essas questões aí precisam ser debatidas, discutidas, né? Com muita cautela, com muito cuidado, para que a gente não torne a violentar ainda mais, né? Certo. Nanda, eu queria entrar numa reflexão assim, mais em cima daquilo que você está descobrindo da sua pesquisa, mas tentando fazer uma confluência. E o que mais me chama a atenção desse seu objeto de pesquisa tem a ver com a ideia do pensamento decolonial. É de fato de romper com a branquitude, romper com o eurocentrismo, de Exatamente. romper com o patriarcado e de uma forma bastante legítima você possibilitar que uma determinada porção da população, que não, vamos dizer que é a maioria da população, na verdade, preta e parda, elas realmente se coloquem de forma mais pertinente, né? Se coloquem, que eu digo, do ponto de vista da sua subjetividade mesmo, né? Percebendo de onde vem, percebendo quem são, há um grande ganho de autopercepção, de autoconhecimento das pessoas que passam, das meninas e meninos também, né?
que passam pela experiência da transição capilar. E, nesse sentido, Nanda, dentro da sua pesquisa, dentro dos casos que você está estudando, óbvio que se você não precisa falar o nome, né? Não precisa citar quem que é a pessoa, mas que relato você pode fazer do ponto de vista de pesquisadora, né? Da sua dissertação, do seu projeto de pesquisa, o que é que você tem percebido nessa experiência de tomada de consciência de uma outra mentalidade? Ou seja, de romper com essa mentalidade eurocentrada, essa mentalidade patriarcal e que pode, enfim, gerar outros sujeitos para a sociedade. Bacana a pergunta, Braga, porque me leva para várias questões que já foram discutidas no grupo lá, no Diário Crespo, né? Eu tenho percebido, na verdade, eu acho que essa é uma das coisas que eu não posso deixar de falar aqui, que a transição capilar, ela ressignifica pensamentos, ela ressignifica os corpos, mas ela não é uma varinha de condão que você pá, apertou e acabou os traumas. Pá, apertou, cortou o cabelo, tirou a química e você está empoderada, você já está ali, você já está bem resolvida com sua autoestima. Não, não, não tá, né? É libertador no sentido de você dizer assim, esse cabelo é bonito, essa estética é bonita, e eu vou me esforçar para acreditar nisso. Inclusive, essa é uma das falas de uma das alunas que falou, às vezes eu me olho no espelho, às vezes eu me acho bonita, às vezes eu não me acho bonita. E esse não me achar bonita está referente aos traumas que foram vivenciados uma vida inteira. Então, apenas cortar o cabelo, né? Não, cortar o cabelo é um processo, né? Eu vou tirar a química do meu cabelo, vou ver como esse cabelo é, eu vou enxergar a beleza nesse cabelo, mas eu preciso também ser tratada internamente. Inclusive, várias meninas falam, professora, eu preciso de um tratamento psicológico, no sentido de curar os traumas, né? Que foram, né? Aí introjetados. Teve uma estudante que falou que apanhar, olha, são casos assim, que ela apanhava da professora, não sei se ela está aí presente, ela apanhava da professora, a professora colocava ela num quarto fechado, na alfabetização dela, colocava no quarto que era de limpeza da escola, e ficava ali de castigo, e que isso marcou a vida dela inteira, que ela só veio acreditar que ela tinha potencial intelectual para ingressar na universidade, acreditar nela quando ela saiu do CEP, que é a escola que eu leciono, é a escola que eu pesquiso. Isso é muito violento, né? Mas assim, em contrapartida, são ambiguidades, né? Ao mesmo tempo que a gente vê também ali, né, meninas que começam a ler mais. O papel, eu acho que a gente precisa falar aqui, o papel das blogueiras, das feministas negras que estão nas redes sociais, com as páginas no Facebook, né, com os canais no YouTube, são fundamentais. Não podemos passar por essa live e não levar isso em consideração. O trabalho que essas mulheres, essas meninas fazem nas redes é um trabalho belíssimo de empoderamento. Muitas falam, professora, foi as redes sociais que me motivou a cortar o cabelo. Foi vendo mulheres que nem eu, parecidas comigo, né? Que me incentivaram, me inspiraram a cortar o cabelo, a entrar em transição capilar, né? Que me fortalece, né? Tem meninas com um discurso assim muito politizados e eu fico assim muito orgulhosa porque todas elas foram minhas alunas lá no CEP. E algumas delas eu acompanhei do primeiro ano ao quarto, porque como lá a escola técnica vai até o quarto ano. Então, muitas dessas meninas eu acompanhei do primeiro ao quarto ano. E você conseguir ver essa evolução no pensamento dessas meninas, né, em termos políticos mesmo, né, de reconhecimento desse racismo, de reconhecimento das agressões em cima da questão de gênero. Teve um estudante que falou assim, professora, quando eu cortei o cabelo foi libertador.
Foi libertador porque eu comecei a usar um brinco que eu nunca usei na minha vida grande. Eu coloquei um vestido apertado que eu nunca usei na minha vida, entendeu? E fui. E até a minha relação com meu namorado modificou. Aí eu perguntei, como assim modificou? Ah, porque ele sempre falava, né? Ah, se terminar comigo, não vai achar outro igual, né? E você não vai achar um melhor que eu. Essas agressões, né? Mesmo machistas, sexistas, que a gente nós, enquanto mulheres, vivenciamos. E aí eu falei assim, o que fez mudar você pensar? Eu disse, não, que quando eu comecei a ver que eu era bonita, professora, eu disse que ia terminar, termine, que vai perder ele. E aí eu falei, meu Deus do céu, o quanto que você pode discutir, o quanto que você pode se transformar, né? Partindo de uma transição capilar. É claro, não é uma questão fácil, não é uma questão fácil de resolver, mas você consegue enxergar ali, né? A questão das opressões, o que eu achei interessante foi como ela, na verdade, né, consegue perceber essa opressão. E ela falou assim mesmo, não, é a opressão, né, sobre nós mulheres, porque para além de ser mulher, além de ser negra, eu sou mulher, então eu sofro dobrado, né? O que é que você vê que tem acontecido no campo da educação, ou que pode acontecer, que não seja algo assim? Então, você já chegou a apontar aqui a Lei 10.639, a questão do currículo, mas de uma forma um pouco mais ampla, se você pudesse nos responder. Porque eu acho que a escola é um espaço de boom, né? Quando a escola assume, quando a escola faz isso acontecer no seu cotidiano, isso realmente dá uma força muito grande. O que é que você vê que no campo da educação pode ser feito? Olha só, eu acho que de 2000, né, de 2003 para cá, eu acho que nós tivemos ganhos assim significativos, né, no campo da educação. Então, a lei de cotas, a lei da M69, né, suplementada pela 10.645, né, que vai incluir também a obrigatoriedade do ensino também indígena e afro-brasileiro também nas escolas. Então, assim, em termos essas duas primeiras décadas do século XXI, eu acho que nós tivemos aí ganhos, né, assim, extremamente importantes para que essas populações negras, indígenas, estejam dentro de espaços de poder, como a universidade, por exemplo, né? Mas eu acho que a escola básica, né, a escola do ensino básico, ela deixa muito a desejar ainda, né? Quando eu perguntei para as meninas sobre a questão da educação, como foi na vida delas, as discussões sobre racismo, a aluna falou, professora, eu só comecei a escutar sobre racismo no ensino médio no CEP. Então, pensa que é uma estudante passar a sua vida inteira, né, escolar, sem ter ouvido, né, e é uma aluna da geração de 2000 para cá, né, que é esse período aí de grandes ganhos, né, que eu falei para vocês das leis aí que vão aí revolucionar no campo da educação para as populações negras e indígenas. Então, quando essa estudante fala assim, eu só ouvi escutar sobre racismo, só ouvi ouvir sobre racismo, entender mais sobre racismo lá no CEP, né? Que ainda assim ela vai falar, eles vão relatar que ainda não é o suficiente, né? Que alguns e sempre os professores são os professores que discutem são aqueles de sempre, né? Então, o que eu acho que a educação precisa, né? Que a lei 10.639, ela adentre de fato, né, na escola e que ela seja efetiva, né? Que haja formação de professores, porque também não vai adiantar você colocar lá, né, na matriz da escola, a disciplina, e não ter um professor que saiba discutir, sem gerar mais preconceito ainda, porque a gente ouve coisas assim terríveis, né? De professores, né, de professoras que não sabem discutir a questão e acaba ainda intensificando ainda mais essa violência aí no espaço escolar. Então, eu acho que é preciso, de fato, que os currículos estejam, né, alinhados com a questão da diversidade, né? A diversidade étnica, a diversidade religiosa, a questão da inclusão de pessoas com deficiência. A gente precisa repensar tanta coisa. A escola que eu leciono, a escola tem escadas por todas as partes. Não tem uma rampa de acessibilidade, não é? Os alunos, às vezes, só vão ouvir sobre questões relacionadas com raciais com um ou outro professor que se sensibiliza. O professor Marcos Messer vai falar.
Para trabalhar com diversidade, você precisa passar pela sensibilidade do outro. Se eu não sou sensível, Braga, a trabalhar questões de relações étnico-raciais, se eu não sou sensível a trabalhar a questão de inclusão, se eu não for sensível ao respeito com as religiões, né, todas que existem, se eu coloco apenas uma no centro, que escola plural é essa? A gente não tem escola plural ainda, efetivamente, né? Para a gente aí dizer assim, não, né? Agora, tem muita coisa boa sendo feita, né? Nas escolas que se propõem mesmo a trabalhar, a discutir. E aí, Maiara vai dizer, uma das estudantes, né? Ah, Pro, eu só me lembro de ter discutido lá no ensino fundamental 2 de racismo na consciência negra, né? Mariana Zara da Mota vai dizer que o perigo, né? O perigo da inserção dessa lei é achar que isso é para trabalhar em dias comemorativos. Como é que eu vou trabalhar a relação étnico-racial só na consciência negra? É um trabalho, né? Eu trabalho numa escola majoritariamente negra, com um quadro de professores majoritariamente negro, e que precisa colocar essas discussões em pauta o ano inteiro. Eu não posso discutir apenas no mês de novembro. Ah, eu vou fazer o mês de novembro, não posso. Eu preciso discutir isso aí. Se o meu conteúdo está lá, estou trabalhando, eu consigo encaixar algo sobre, eu vou falar sobre. Eu vou aproveitar a oportunidade para discutir essas questões, né? Porque senão o aluno passa pela gente, né? Sofrendo opressões, sofrendo violência, silenciados, né? Porque muitos são silenciados. Essa estudante mesmo que vai relatar que quando ela, na educação, no Fundamental 2, né, ela sofreu muita violência. Aí eu perguntei para ela, e o professor fazia o quê? Ah, o professor dizia que não era para ele não me abusar, não, que era para eu não me importar. Poxa, não me importar é muito pouco. Não me importar é muito pouco porque eu estou mexendo na minha autoestima. Estou violentando a autoestima de uma garota que vai crescer com problemas, né? Se achando inferior, que vai mexer na sua autoestima, que vai achar que ela não tem um intelecto, né, potente para ser o que ela quer ser na vida. Então, as escolas, os professores, eles precisam também começar a pensar. Bem, eu não sei sobre o assunto, eu não sei discutir, mas o que é que eu posso fazer para poder aprender a discutir sobre isso? Qual é o meu caminho? De que forma é que eu posso, na verdade, minimizar esses impactos, né, na autoestima dessas garotas, desses garotos que já chegam na escola desacreditados, né? Que pensam que não podem, que eles não sabem. Será que eu vou conseguir ir para a universidade? Será que eu vou conseguir entrar? Os meus alunos do CEP, em qualquer espaço, também eu estudo da rede privada há pouco tempo, mas os alunos da escola pública eu tenho um contato maior, né, assim, de história de vida, enquanto educadora, eles sabem. Eu falo, gente, vocês estão aqui na escola, mas vocês precisam ir para a universidade. Vocês precisam acreditar nisso. É um espaço de vocês também, porque se a gente não consegue colocar meninos e meninas, negros e negras na universidade, para estar se formando em diversas áreas, na medicina, né, na educação, na parte jurídica, como é que eu vou mudar uma sociedade que é estruturada no racismo se eu não tenho negros e negras lá atuando, pensando, né, para o meu povo, para a minha população? Essa semana passou aí, né, tava passando um caso de um jovem de 22 anos que foi preso porque foi pego com 5 gramas de maconha. E ele foi preso como traficante. Eu não estou aqui fazendo apologia à droga de jeito nenhum. Mas será que se fosse um garoto branco, né, com 5 gramas de maconha, ele ficaria preso durante um ano para contrair Covid e vir a óbito, como foi semana passada esse garoto? Um rapaz que roubou uma cobra, que estava traficando animais selvagens, foi para o hospital e não foi para prisão, não, voltou para casa. Entendeu? Entendeu? Então, eu não posso, na verdade, pensar na educação ou na sociedade, na verdade, que desmantele essa estrutura que é racista, se eu não pensar que eu preciso ter negros e negras na universidade e vários cursos para poder esses jovens ocuparem esses espaços. E na hora de julgar se esse jovem vai ser solto ou não, se vai ser, na verdade, julgado como um traficante ou não, eu tenho a sensibilidade de falar assim, não, são 5 gramas de maconha. Filho de papai é pego com cocaína, com drogas pesadas e ninguém é preso.
Não é porque não é traficante, é usuário. Então, são essas questões que a gente precisa debater e discutir, que são questões sérias. A gente não pode negligenciar esse debate da importância de desmantelar as estruturas. A gente só vai conseguir ter um mundo melhor, um mundo mais justo, igualitário, quando tivermos mais pessoas negras, índios, mulheres, né, LGBTQ+, né, ocupando espaços, né, que são espaços hoje privilegiados do branco. É o branco que, em sua maioria, está ocupando. Então, se eu, né, enquanto educadora, né, que estou aqui na base, eu não instrumentalizo o meu estudante a pensar sobre isso e dizer, olha, você precisa estar lá. Você precisa estar lá, porque quando houver uma discussão, uma criação de uma lei, algo, você precisa estar lutando, né, para que as gerações vindouras, né, elas possam ocupar esses espaços de poder. E aí, pouco a pouco, né, a gente conseguir construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, que é o sonho que todo mundo tem, né? O que é uma vida de paz? Ai, gente, uma vida de paz para mim é um mundo onde a diversidade, todas elas, étnica, religiosa, de gênero, todas, elas sejam tratadas como riqueza e não como um problema, né? Um mundo de paz, um Brasil de paz é que mães pretas não precisem mais chorar, né? Quando os seus filhos saem para a escola para trabalhar e não voltam para casa, né? Porque é morto pela polícia, pela violência, pelo esse estado que é racista, genocida, né? Que a gente não tenha mais, gente, populações LGBTQI+, né? Sendo mortas, apauladas. Semana passada eu estava passando sobre isso, um rapaz homossexual que foi, né? O vizinho que não gostava dele porque ele era homossexual, chegou e deu de paulada no jovem, né? Porque ele era homossexual. O Brasil carrega o ranking hoje triste do país que mais mata homossexual. A população LGBTQI+, né? No mundo. Então, o mundo de paz, para mim, é um mundo que essa violência acabe, né? Que populações indígenas sejam exterminadas pelo Estado brasileiro, né? Que mulheres, né? Elas não morram pelo feminicídio, pelo machismo, pelo sexismo. A gente também tem números gigantes de mulheres que morrem aí a cada não sei quantas horas, né? Por ser mulher, né? Então, o mundo de paz, para mim, é esse, porque a gente não vai conseguir ter uma paz completa enquanto a gente tiver um mundo tão violento quanto esse que nós temos hoje. Eu não sei se essa pandemia vai servir para a gente repensar alguma coisa, pensar, né, as pessoas pensarem sobre, né, a vida, sobre o outro, né? Porque se o outro ele é oprimido, né, seja por ser mulher, por ser gay, né, por ser negro, por ser índio, ou qualquer outra diferença que ele carregue, né, que é uma riqueza, não é um problema. Então, se o outro ele passa por essas agressões, né, se ele é violentado, como é que a gente consegue ter paz completa? Então, a paz ela não é completa, né? Eu acho que talvez eu não quero ser uma pessoa pessimista, né? Mas eu acho que esse mundo que a gente deseja e anseia, onde a diversidade seja posta no centro, né? E como uma riqueza no complexo, a gente não vai conseguir ver. Mas a gente vai poder contribuir, né? Para que outras gerações possam estar num mundo menos violento, menos desigual, né? Como esse mundo que nós temos. E Brasil, a gente nem... Se for entrar agora na política, a gente fica mais uma live aí para discutir. Então, o mundo de paz é esse, que as pessoas, né, se respeitem o outro, respeitem a alteridade, né? Porque o outro não precisa ser igual a mim, o outro não precisa ter a mesma orientação sexual que a minha, né? E eu preciso respeitar o outro nessa diferença, né? Senão não faz sentido, senão não tem paz, né?